Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a capítulo 3, versículo 11, vemos 7 aspectos principais de Cristo. Ele é a porção da herança dos santos, o primeiro tanto na criação como na ressurreição, o mistério da economia de Deus, o mistério de Deus, o corpo de todas as sombras, a vida dos santos e o elemento constituinte do novo homem. Esses aspectos de Cristo são apresentados numa sequência maravilhosa. Primeiro vemos que Ele é a porção da herança dos santos e, por último, que é o elemento constituinte do novo homem. Isso indica que o resultado final do desfrute de Cristo, como nossa porção da herança, é que o experimentamos como conteúdo e elemento constituinte do novo homem. Dizer que o desfrute de Cristo como a porção da herança dos santos resulta na experiência de Cristo como elemento constituinte do novo homem, indica que tal desfrute resulta na vida da igreja. Cristo é a porção da herança toda inclusiva dos santos, tipificada pela boa terra. Se o desfrutarmos como tal herança, o resultado será um novo homem, com Cristo como conteúdo. Nesse novo homem, Cristo é tudo e em todos. Portanto, é crucial aprender a viver Cristo como elemento constituinte do novo homem. Na região entre Roma e Colossos, havia muitos povos. Todavia, nessa região próxima do Mediterrâneo, o novo homem veio a existir e viver de forma prática. Embora viajar não fosse fácil, havia um trânsito considerável entre as igrejas. Há uma lição para nós aqui. Embora tenhamos todas as facilidades e meios de transporte modernos, pode não haver tanto trânsito entre as igrejas como havia na época de Paulo. Nunca escrevi uma carta contendo tantas saudações pessoais como há em Colossenses. Considere quantos nomes são mencionados no capítulo 4, versículo 7 ao capítulo 17. Paulo também se refere aos irmãos em Laodiceia, à igreja na casa de Ninfa e à igreja dos Laodicenses. Todos esses nomes indicam que Paulo possuía um sentimento, uma consciência do novo homem. Esse novo homem que vivia na terra de forma prática era constituído de pessoas que, de acordo com a cultura e posição social, eram gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaros, citas, escravos e livres. Contudo, o verdadeiro elemento constituinte do novo homem é Cristo e somente Cristo. Visto que Ele é o único elemento constituinte do novo homem, não deve haver diferença entre os crentes que compõem o novo homem. Além disso, não deve haver diferença entre as igrejas. Por exemplo, não deve haver nenhuma diferença entre a igreja em Laodiceia e a igreja em Colossos. Isso é provado pelo que Paulo diz a respeito da leitura das cartas no capítulo 4, versículo 16. O que Paulo escreveu aos Colossenses era também para os Laodicenses, e o que escrevera aos Laodicenses era para os Colossenses. Ter comunhão, unidade, harmonia e contato íntimo, isso indica. No capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos informará de tudo a meu respeito. Paulo encarregara Tíquico de informar os colossenses de tudo a seu respeito. Se ele não tivesse consciência do novo homem,
não teria considerado dar a Tíquico tal incumbência. Em vez disso, poderia ter pensado consigo mesmo: por que eu deveria contar aos colossenses as coisas a meu respeito? Eles estão na Ásia Menor e eu em Roma, muito longe deles. Paulo, contudo, tinha o sentimento do novo homem.